Alô, você que me assiste, seja bem-vindo a mais um vídeo pedagógico. O tema do vídeo hoje é como elaborar os planos de estudos. Aí na sua escola, aí na sua rede de ensino, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Para falar um pouquinho sobre planos de estudos, é necessário que se entenda o que é o plano de estudos. Na realidade, ele é um planejamento sistemático definido pelo professor ou pelo grupo de professores sob a orientação de uma equipe pedagógica. O plano de estudos, ele é o rumo, ele é o caminho traçado para o ano letivo por componente curricular ou por área do conhecimento. As formas de apresentação dos planos de estudos variaram ao longo do tempo e do espaço, conforme as distintas diretrizes curriculares que se apresentavam. Ora, os planos de estudos foram por objetivos, foram por eixos temáticos, por unidades de trabalho. Variou muito de acordo com as legislações que até então vigoraram e de acordo com formatos e modelos que as próprias redes estabeleceram. Não há um consenso em relação ao modelo mais ideal ou mais exato. E os planos de estudos tradicionalmente refletiam uma listagem de conteúdos que alguém disse que essa era a previsão que geografia, física, matemática, língua portuguesa deveria trabalhar ao longo de um ano naquela série. Então muito do que se tem nas escolas ainda é essa prática de organizar o currículo escolar, organizar o plano de estudos, que é um documento pedagógico, a partir de uma listagem pré-fixada que ao longo do tempo do espaço foi determinada ou estabelecida como ideal. Como estamos agora com a Base Nacional Comum Curricular homologada, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai orientar exatamente a construção dos mais variados documentos, entre eles o plano de estudos. O que é necessário para montar esse plano de estudos na atualidade frente a essa legislação nova? Claro que além da Base Nacional Comum, todos os estados em 2018 produziram, sob orientação do MEC, a implementação dos seus currículos, ou seja, fizeram uma leitura dessa Base Nacional Comum e transplantaram a construção de currículos que atendessem às realidades específicas dos estados, de acordo com uma equipe que foi montada em cada estado da federação. O que eu tenho para trazer hoje aqui então é um modelo que parte então dessa Base Nacional Comum Curricular. É um modelo bem simples. Esse modelo, como eu vou mostrar aqui, ele na realidade pode ser aplicado aí na sua escola. É um modelo sistemático. Você pode colocar o cabeçalho da sua escola no topo aqui, a identificação então da escola, o componente curricular, a área do conhecimento, e a estrutura que eu montei aqui, ela na realidade ela representa um esboço em cima da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a Base Nacional Comum Curricular, ela define durante toda a escolarização, do ensino fundamental ao médio, e aqui eu estou falando para o ensino fundamental que já tem a homologação, ele determina grandes unidades temáticas. Então, por exemplo, a área de matemática, vou usar a matemática como exemplo aqui. Existem unidades temáticas que vão aparecer em todos os anos do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Então, por exemplo, números, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Essas são as 4 grandes unidades temáticas previstas na Base Nacional Comum Curricular. Essas 4 unidades elas vão aparecer em todo o planejamento do 1º aninho ao 9º ano. O que vai mudar? Os objetos de conhecimento, que seria então a minha segunda coluna aqui. Os objetos de conhecimento que vão fazer parte do planejamento do professor naquela série, no 1º ano, no 2º até o 9º ano. E ao lado, a questão das habilidades. Qual é a habilidade a ser desenvolvida associada a esse objeto de conhecimento? Então, por exemplo, aqui nesse modelo que eu montei, números é a unidade temática no 6º ano do ensino fundamental. Então aqui o que são os objetos que se desdobram dessa unidade temática? Tá? Números reais para medir qualquer segmento de reta e números irracionais, potências com expoentes negativos e fracionários e funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Ao lado disso, o professor
identifica lá então algumas habilidades associadas a esse objeto de conhecimento. Por exemplo, reconhecer e identificar que além dos números inteiros e racionais, temos necessidade de outros números, o conjunto dos irracionais. Comparar e compreender as diferenças entre os números racionais e irracionais. Então, você percebe que tem uma adequação à unidade temática, ao objeto de conhecimento e às habilidades que vão sendo detalhadas aqui na coluna. Então, esse aqui é um modelo bem simples. Qualquer escola, qualquer sistema pode se apropriar. Vai em cima, então, plano de estudos. A escola ou a rede pode colocar o logo, o nome da escola, o ano, a série e a área. E aí fazer esse detalhamento. Então, esse arquivo que eu montei aqui, ele serve para orientar, então, o ano letivo do 6º ano de matemática. O plano de estudos pode estar organizado anualmente, como eu montei aqui, pode estar organizado por trimestre, aí o professor vai pegar e vai identificar os objetos de conhecimento e vai separá-los por trimestre, tá? Peguei também um outro exemplo aqui de ciências da natureza, também uma área que muda bastante com a BNCC. A ciência da natureza, diferente da matemática, tem 3 grandes unidades a saber: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, essas 3 unidades temáticas também vão aparecer do 1º ao 9º ano e vão se desdobrar em objetos de conhecimento ao longo do 1º ao 9º ano, de forma que, tanto em matemática, ciência, geografia, história, linguagens, as habilidades elas vão sendo desencadeadas em escala de complexidade maior. E o professor vai perceber o quê? Vai perceber que essa unidade temática ela é trabalhada ao longo de toda a escolarização do ensino fundamental. O que vai mudando é a abordagem do objeto de conhecimento e a profundidade da habilidade para desenvolver aquelas 10 competências gerais que a BNCC apresenta. Então, todas as áreas elas se reestruturam, né? E esse plano meu aqui, que eu mostro como modelo, ele prevê então esse desdobramento da Base Nacional Comum Curricular, seguindo as diretrizes que hoje estão na forma de lei. Existem algumas escolas, alguns sistemas que além disso aqui colocam a metodologia, os procedimentos, fazem um plano mais amplo. Eu sou contra fazer isso, por quê? Porque decidir metodologia, a forma de avaliação, isso faz parte do plano de trabalho, que é a etapa subsequente. O plano de trabalho ele vai se desenvolver a partir desse plano de estudos aqui, que é o modelo. Então qualquer professor que chegar na escola, saiu um professor, entrou outro, por exemplo, de licença, ou se exonerou, ou trocou de rede, quem chegar recebe esse planejamento aqui. Isso aqui está pronto, está definido. Então, quem chegar vai saber que no 6º ano do ensino fundamental em matemática, esse é o plano que foi desenvolvido. Agora, esse plano vai ser desdobrado em um plano de trabalho, que aí é a execução, e aí é lá na ponta na sala de aula, que o professor vai então ter que escolher metodologias para desenvolver essas habilidades aqui, por exemplo, que a Base Nacional Comum define. Então, resolver, elaborar e socializar problemas envolvendo temáticas de diferentes contextos, como culturais e regionais. Bom, para mim resolver problema, elaborar e socializar esses problemas, que tipo de procedimento eu tenho que adotar? Que tipo de aula eu tenho que dar? Então, aquela aula tradicional, expositiva, dialogada, não serve mais. Eu tenho que achar recursos que façam com que essas habilidades sejam desenvolvidas. Da mesma forma, aqui em ciências, que eu peguei um modelo para 5º ano que eu elaborei. Então aqui, matéria e energia no 5º ano. Lá aparecem 3 objetos de conhecimento: propriedades físicas dos materiais, ciclo hidrológico, consumo consciente e reciclagem. Então, diz aqui uma habilidade: classificar os materiais levando em consideração as suas propriedades. Outra habilidade: explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais, como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas, dureza e elasticidade, entre outros. Então vejam, a mudança ela é bastante consistente. A área de ciências da natureza foi uma das que mais se altera. Você vê que no 5º ano existem conhecimentos, objetos de conhecimento, que geralmente o aluno ia ver lá no ensino médio. Então a abordagem aqui é da química, da física e da biologia. Tá? Então, o que eu digo nessa breve apresentação? Que os modelos, existem vários modelos de planos de estudos, mas esse aqui que eu elaborei é um modelo prático e objetivo. Ele fica
claro, transparente, qualquer profissional que chegar vai saber o que está programado para aquela série do ensino fundamental ao longo do ano. E aí cabe então, a partir disso, a equipe pedagógica, a coordenação pedagógica, fazer reuniões por área para definir então a forma como isso aqui vai ser transplantado, que é o desafio que a base apresenta hoje. Como trabalhar com esse enfoque sistêmico, com esse enfoque de resolução de problemas, com esse enfoque de contextualização, tá? Que muitos professores já estão habituados, mas agora tem um rito, né? Tem unidades temáticas que aparecem em todos os anos, se desdobram em objetos de conhecimento e as habilidades que numa escala de espiral vão ficando mais complexas. E isso vai acabar depois se desdobrando lá no ensino médio. Então esse foi o meu recado de hoje. Gostaria de fazer bem pontual, bem objetivo. Vídeos longos geralmente não prendem atenção. Peço que você se inscreva no meu canal se não se inscreveu ainda. Curta lá o vídeo e se precisar de orientações, coloque um comentário lá que a gente entra em contato e encaminha esses arquivos em anexo aqui.